Por que a Coreia foi dividida? Uma tensão que durou anos. Entenda como o conflito da Guerra Fria levou milhares de famílias coreanas a se separarem por uma linha imaginária traçada ao meio do território. Será que existe alguma chance de reunificação? Confira nosso vídeo e assista até o final, mas antes verifique se é inscrito e deixe aquele like para ajudar. O fim da Segunda Guerra Mundial iniciou um novo conflito no mundo. Dessa vez, uma luta ideológica entre os Estados Unidos, que propagava o capitalismo no mundo, e a União Soviética, que tentava se expandir promovendo revoluções socialistas em outros países, tomou conta do globo. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, por seu caráter indireto. Desse modo, eles pretendiam ocupar território-chave em cada um dos continentes. A Coreia era um local estratégico para a conquista da Ásia, e não contando com um governo consolidado pois havia deixado de ser colônia japonesa apenas com o fim da Segunda Guerra. Ela era visto como uma oportunidade de representar uma das ideologias dominantes. A partir disso, ela poderia levar outros países asiáticos e dos Pacíficos a decidirem quem deveriam apoiar nessa guerra. Assim sendo, os Estados Unidos e a União Soviética estabeleceram um acordo a respeito de como deveriam lidar com o território, que foi reprovado pela maioria dos coreanos. A parte que ficava acima da linha imaginária ficou a cargo da União Soviética. Já os coreanos que viviam abaixo da linha passaram para as mãos dos norte-americanos. Em 1948, foram instaurados novos governos nos dois países. Porém, nenhum dos territórios estava feliz com a divisão e ambos queriam controle sobre o país. Em 1950, China e União Soviética ajudaram os norte-coreanos a invadir a Coreia do Sul. Tropas americanas enviaram socorro ao seu território de influência, dando início à Guerra da Coreia. Ao longo de seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas, e contou com a participação de tropas norte- e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. O final da guerra trouxe poucas mudanças de fronteira e manteve a divisão e a rivalidade acesa por bastante tempo. O conflito durou até 1953, quando foi assinado um armistício. Entre 1948 a 1994, a Coreia do Norte foi comandada pelo militar Kim Il-sung, quando o general passou o controle do país a seu filho Kim Jong-il. Sob seu comando, a Coreia do Norte permaneceu como um país socialista dos mais fechados e repressivos do mundo. Em dezembro de 2011, Kim Jong-il morreu de ataque cardíaco em um trem, e desde este incidente, seu filho mais novo Kim Jong-un foi indicado ao cargo logo após a morte de seu pai. Com o governo controlado, à mídia foram restringidas muitas coisas, como o acesso à internet e a celulares, somente fazendo chamadas locais, e impedindo que os cidadãos saiam do país. Sua economia hoje é decadente, principalmente por conta dos embargos econômicos indiciados sobre o país, que impedem que exista um comércio globalizado, tendo como quase único parceiro a China. Enquanto isso, a Coreia do Sul passou por regimes militares ditatoriais por 20 anos, e atualmente, é novamente uma república democrática. É um país em rápido desenvolvimento. Apesar de terem se tornado dois países tão diferentes, a separação ainda é recente para a população civil. O sonho é de um país unificado. Muitas famílias foram separadas com a divisão do país, mas há um interesse das pessoas em se reaproximar. Desde 2002, os dois governos fizeram acordos que permitiram a viagem de algumas pessoas entre os dois países para se reencontrar. Por conta das dificuldades e contradições, os dois países ainda caminham devagar para a reunificação. Entretanto, o processo obtém ajuda internacional de grupos que promovem a união da península e a autodeterminação do povo coreano. Apesar de tudo isso,
Será possível imaginar que um dia as Coreias possam se reunificar? No momento, não há nenhum indício de que isso venha a acontecer, mas se a divisão chegasse ao fim, traria vantagem para os dois países. Recentemente, em 2019, na celebração dos 74 anos do fim do domínio japonês na Coreia, o presidente sul-coreano Moon Jae-in declarou estar disposto a reunificar as Coreias em 2045, ano em que as Coreias irão comemorar os 100 anos do fim do domínio japonês. Além disso, foi exatamente em 1945 que a Coreia se dividiu em Norte e Sul. Será que em 2045 elas irão se unir? O tão esperado final que muitas famílias e pessoas querem, uma libertação para seu povo. Se curtiu, inscreva-se e deixem o like, assim irá nos ajudar a crescer mais e mais.